Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre projetos de estudo, tá? E principalmente por que eu tive uma ideia de projeto enquanto eu estava treinando, e eu vou trazer um pouquinho de como que você pode usar essa ideia para explorar alguns conceitos técnicos, tá? Então a gente vai fazer inclusive isso na prática também aqui. Bom, se você não é inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever agora e também já clica no sininho aí para você receber sempre as nossas últimas novidades aqui no YouTube e também não deixe de seguir a gente nas outras redes sociais, tá? A gente posta conteúdo também por lá, tá? Então é bastante bacana. E também aqui embaixo tem o link para os nossos cursos, tá? Então fica ligado que tá tudo aqui na descrição ou no primeiro comentário, tá? Seguinte, uma coisa que muita gente se preocupa e com razão, né, de você ter projetos de estudo. Então, projetos que você consiga publicar no GitHub, que você consiga ter disponível aí para um recrutador conseguir ver esse projeto e conseguir te contratar. Então, faz bastante sentido a gente ter projetos de estudo como esse. Mas a grande dificuldade de muita gente é da onde eu tiro ideias para um projeto de estudo. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, inclusive mostrando uma ideia, tá? A gente já fez essa ideia parecida dentro do curso de React nosso, tá? Então, vou mostrar uma partezinha aqui, mas a gente já fez algo semelhante dentro do curso de React, mas a ideia é só mostrar da onde vem o problema, tá? E qual que é a vantagem de você fazer essa exploração aí de um projeto de estudo. Bom, o que acontece? Esse problema que eu tive aqui, eu fui fazer um treino, né? Então, eu treino calistenia e estava chovendo muito. Geralmente eu treino numa praça pública e estava chovendo muito. Então, fui treinar no apartamento. Geralmente, o protocolo, né, de intervalo no apartamento para ficar mais denso o treino, a gente faz algum protocolo diferente. E eu fiz um protocolo chamado EMON. O que é importante do EMON, né? Então, só explicando o problema aqui, né? Então, a gente tem que marcar no relógio para cada minuto conseguir fazer uma série. Então, você tem que ficar olhando para o relógio o tempo todo. Então, por exemplo, você faz 15 séries em 15 minutos. Então, é importante você entender essa mecânica de que cada minuto você precisa fazer uma série. E qual é o detalhe disso? A gente tem a versão do aplicativo que a gente fez no curso de React. E um outro detalhe que é importante, você pode tentar usar, né, a versão do relógio do celular. Como faz bastante tempo que eu tinha trocado de celular, etc., eu não tinha instalado o Calistimer, que era o projeto que a gente fez no curso de React. Eu não tinha instalado nesse celular novo. Uma coisa que foi bastante legal foi, vou usar o relógio normal, né? Então vou usar o timer normal do iPhone para fazer isso. E aí uma coisa que eu comecei a perceber, que vários problemas que a gente faz ali dentro do timer acontecem por causa do tipo de treino. Então, por ser o EMON, né? Então o EMON você tem que ficar prestando atenção na virada dos minutos. Isso gerava um problema, porque não dava para diferenciar em qual minuto você estava. Então seria muito legal eu saber que o minuto meu de verdade estava acabando e que eu estava próximo ali de virar mais uma série. E aí o que é legal também? Uma outra coisa que acontece muito no timer do telefone, ele apaga a tela. Então se você faz 15 minutos de exercício, que você tem que ficar olhando o tempo todo, ele apaga a tela, então você tem que ficar lembrando de apertar a tela de novo, né? Então, desses dois problemas, né, então eu tenho que saber essa virada do minuto e tenho que saber que a tela não pode apagar, a gente consegue ter um problema real para que sim, a gente transforme isso em um projeto de estudos. Então, por que eu contei essa história toda, que eu fui treinar e etc, aconteceu isso tudo? Porque isso é uma história que você pode inclusive contar na sua entrevista de emprego. Então, os seus projetos são histórias. Eu estava resolvendo tal problema e aconteceu isso comigo. Então, eu resolvi resolver criando um software. Então, mostra a sua capacidade de percepção de um problema, de tentar resolver aquilo da melhor forma possível e de contexto, né? Então, como a gente vai resolver problemas no dia a dia, isso ajuda bastante. Outra coisa que é importante, vou para minha tela aqui agora. Então, a gente tem esse contexto do problema. E aí, o que acontece? A gente pode começar a discutir as soluções. Então, como que eu vou solucionar? Um outro ponto que é importante quando a gente está falando de projeto de estudos é que tipo de solução que eu quero dar. Então, será que eu quero criar um aplicativo nativo? Será que eu quero criar um aplicativo web? Como que eu quero solucionar isso? Né? Então, quão profundo eu quero solucionar isso? Então, isso também é importante. Né? Então, qual a premissa que você está dando para essa solução? E também, qual o objeto de estudos que você quer realçar nesse seu projeto de estudos? Então, por exemplo, a gente está falando aqui do EMON.
Eu contei para vocês o contexto. Eu estava treinando, percebi que o calendário e o timer do meu celular não estava me ajudando. Então, fui e comecei a imaginar de novo, consigo resolver esse problema fazendo alguma coisa. Então, esse é o meu contexto, é uma história para você contar. Um outro detalhe importante, qual que é a minha solução, né? Como que eu vou resolver isso? Então, e se a gente resolver com React para web mesmo? E de maneira simples. E a técnica que eu quero explorar aqui, já que o Emon é um timer, por que não explorar um pouco de timers com componentes e tudo mais? O que eu posso explorar nesse sentido? Então, a minha premissa de solução é que eu vou utilizar um pouco de timers para isso. E aí, o que é importante? Nessa sua premissa de como que você vai solucionar, pode ser que o design não foi um foco. Então, a primeira situação que eu quero fazer aqui, eu quero testar timers. Eu não quero realmente deixar ele muito bonitinho. Então, essa é uma premissa interessante. Outra premissa que seria legal, outra característica que seria legal, a gente conseguir publicar esse projeto. E aí, colocar no ar e GitHub. Então, olha só o que a gente explorou aqui. Da onde surgiu essa ideia? Estava fazendo exercício, percebi que eu precisava de um timer diferente. Qual que é a minha premissa de solução? Estou aprendendo React, o que eu posso fazer? Posso usar React, mais alguma coisa além disso. Então, um timer, por exemplo. O que mais que eu posso fazer? Falar, como o meu objeto de estudos é só React com timers, eu não vou focar tanto no layout. Então, o layout vai vir depois. E a terceira coisa, eu vou colocar no ar, tanto na Vercel ou em algum provedor gratuito mesmo, e também vou colocar no GitHub. Então, vou começar a construir de verdade o meu portfólio. E pode parecer bobo, né? Um timer e etc., mas a gente tem bastante desafios. Quando a gente começa a resolver esse problema, a gente vai tendo vários desafios que a gente precisa prestar atenção, né? Então, que a gente precisa olhar com carinho. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, só para a gente brincar um pouco na solução. Né? Então, o que eu já fiz? Eu já criei aqui um Emon Timer, uma pastinha, um projeto com Vite. Falta só dar o npm install. Então, e aí uma coisa que é importante. É legal você explorar isso, né? Então, estou começando um projeto novo para resolver um problema meu. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a perceber que quanto mais fácil para o usuário, e se você for usuário, né, mais trabalho vai dar. Então, você começa também a ter essa noção de quanto que você investe para resolver aquele problema. Né? Então, é legal a gente pensar sobre isso, tá? Então, vou dar um npm run dev aqui. Então, eu tenho esse projeto. Então, olha só que legal. Projeto simples, que eu tenho só o meu app aqui, JSX, que é meu aplicativo. E aí, o que acontece? Eu vou criar uma solução possível para esse problema. Então, vamos abrir aqui. Então, tenho meu projetinho rodando. Tenho mais ou menos aqui o meu count funcionando. Mas qual que é a ideia do Emon? Né? Então, o Emon, o que a gente vai fazer com ele? A gente geralmente tem, né, no Emon o tempo que a gente vai utilizar. Então, olha só que interessante. Vou tirar aqui os logos do Vite e do React. Vou tirar tudo praticamente. A gente já tem um counter aqui, né? Que a gente não vai mexer. Mas se a gente fosse pensar em um timer desse, a gente começa a pensar, beleza, eu preciso definir um tempo e alguns parâmetros, né? Será que eu quero fazer um som quando eu estiver chegando perto de 1 minuto? Será que eu quero trocar a cor da tela? Então a gente pode pensar em algumas coisas. Aqui a gente vai focar só em algumas regras de negócio, mas, por exemplo, se a gente fosse pensar nos estados que esse timer pode ter, ele tem um state e um set state. Qual que é o estado que a gente pode ter? A gente pode ter um config. Então, a gente pode ter config, running e ended. Então, eu estou na fase de configuração, estou rodando, posso pausar e aí eu posso brincar um pouco mais. Né? Então, posso estar configurando ele, posso estar rodando, posso estar terminando. Tá? E aí eu tenho uma outra configuração. Const time. Só para a gente ir brincando. State. Então, vamos supor, já que ele é um Emon, né? Então, o Emon vem de every minute. Se não me engano, acho que é every minute on movement, uma coisa assim. Então, o que acontece? A gente consegue colocar em minutos
E aí o que acontece? A gente vai ter que multiplicar isso aqui tudo. Beleza. Então, o que a gente consegue fazer com esses timers aqui, né? Então, eu conseguiria, por exemplo, mostrar qual é o state e mostrar qual é o time. E aí, a gente vai ter que ficar pensando aqui. Ó, a gente tem um config 15, que é o config que eu estou na fase de configuração. E aí, o que acontece? Se ele está running, eu preciso começar a contar esse tempo. Então, o que a gente pode fazer, né? Então, toda vez const, vou chamar de timer aqui mesmo, ou de seconds. E aí o que a gente vai fazer? Ó, use state, vou colocar como 0 aqui, só para a gente pensar um pouquinho. Então, qual que é a ideia? Se eu vou entrar em modo de running, o que eu quero fazer? Eu quero começar a contar esses segundos. Então, olha só. Button start. Um clique. Então, vamos supor aqui que eu quero testar, né? Então, eu quero saber se ele vai entrar no estado de running, que é o que eu preciso. Então, tenho aqui. Legal. Entrou em running. Escrevi errado. Running. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente pode começar a contar esse tempo, né? Para a gente brincar com o timer. Então, toda vez que eu tiver essa mudança para running, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse processo do meu timer começar a contar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar um use effect. E aí a gente tem um outro problema, né? Já que eu vou usar o use effect, eu tenho que pensar sobre o timer. Então, quando que eu vou começar esse timer? Então, percebam que a gente vai... Aqui a ideia, eu estou mostrando na prática, só para mostrar para vocês que como a gente está explorando esses conceitos. Então, aqui nesse ponto, a gente já vai olhar, beleza, como que eu uso um timer em React? Lembra as premissas que a gente tinha colocado, que a gente queria estudar com esse projetinho de estudo? Então, a gente começa a esbarrar nos desafios que você quer resolver, ou que você precisa resolver, porque você definiu na premissa anterior. Então, qual que seria a ideia aqui? E se eu colocar só aqui set interval, para cada segundo eu faço alguma coisa. Será que vai funcionar? Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Set seconds, current, mais 1. E aí eu vou colocar aqui o seconds também, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, olha só, vamos dar um F5, start. Então, assim, a gente já está contando o tempo aqui também, porém a gente está contando o tempo sempre, né? Então, o que a gente pode fazer se a gente não quiser contar o tempo sempre? A gente pode fazer uma outra coisa, que é, por exemplo, somente se o state for running. Eu vou contar esse tempo. Se ele não for running, a gente não vai contar. Aqui ele está contando porque ele estava como running. Ó, então ele está zerado. Start. Eu devo ter errado alguma coisa. Se state were running. Tenho que falar que o state é aqui. Ou eu escrevi running errado, né? Set state running. Ó, a gente fez alguma coisa aqui já errada. Ó. Deixa eu dar um F5. Ó, ele está parado. Agora ele está com running e ele não foi. Então fizemos alguma coisa errada aqui. Ele não está começando, né? Então, olha só. O que mais que a gente pode ver aqui se tem alguma coisa estranha? Primeira coisa é que a gente está fazendo o timer um pouco errado. A gente tem que fazer isso tudo aqui, né? Então, timer... E eu preciso desinicializar esse timer. Então, se timer, clear interval e timer. Olha só que legal. Isso daqui já mostraria uma outra habilidade. Você sabe que o timer, se você não controlar ele direito, ele pode te dar algum problema. Tá? Já te dá uma outra habilidade interessante.
Bom, a gente pode ir pensando aqui o que a gente tem que fazer. Pô, se o state não aconteceu aqui, por que pode estar acontecendo isso? Porque a gente está com outro escopo, por exemplo. Então eu poderia testar const check timer. E o check timer faz isso daqui, ó. E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer o check timer receber aqui. Então vamos dar uma limpada. Ó, ainda não resolveu. O que será que eu errei aqui? Deixa eu tirar esse logo daqui. Olha só, tem alguma coisa errada aqui, né? Outra coisa que a gente pode fazer também é, será que se, quando eu mudar para running, não vale a pena eu startar o timer somente nesse momento? Então, por exemplo, ó, somente se eu colocar o state aqui e somente se state for igual a running, aí sim eu começo meu timer. Será que a gente... Ó, agora sim. Tá? Então, olha só que legal. O simples fato de a gente ter que ficar lidando aqui com o timer, a gente já explorou a nossa premissa. Né? Então, a gente já foi explorando a nossa premissa aqui. E aí, o que acontece? A gente pode ir melhorando isso. Né? Então, pô, beleza. E se o state for diferente de running? A gente já vai parar o intervalo normalmente. Então, não preciso fazer nada. Então, ó, se eu quiser parar, stop. Que na verdade a gente nem tinha planejado o stop, né? Mas ó, quero dar um start, ele está running, stop. Ó, o stop não parou. Então vamos olhar por quê? Porque a gente tem que dar um clear interval. Então, se state for igual a stop, clear interval, timer. Então, start, stop. Ó, tem alguma coisa errada aqui. O que será que é que está errado, né? A gente tem que olhar, né? Então, provavelmente eu tenho que checar se o timer é válido para poder limpar. Então, ó, stop. Ó, o stop ele está sempre limpando a tela aqui, né? Tem alguma coisa errada com o stop. Que deve estar dando algum erro aqui na... timer is not defined. Beleza. Porque o timer está aqui dentro, ó. Então, o que a gente tem que fazer? Mover o timer para fora. Let timer igual a null. Vou tirar aqui o const. Beleza. F5. Deixa eu limpar aqui. Start. Bom, agora a gente está rodando novamente. Ó. Parei. Ele não parou. Por que ele não parou? O timer está aqui. Vamos ver se a gente parou o timer. Ó, ele não parou de contar. Ó, ele não está parando. Então, ó, tem alguma coisa errada aqui, né? Porque ele continua rodando. Na verdade, a gente não precisa disso aqui mais. Então, a gente tem que checar o que está acontecendo. Então, o last timer está aqui, o state está como running, eu crio um timer novo. Porém, a gente só cria um timer novo, você não tem um timer, né? Então, isso é importante. Então, se eu não tenho um timer, eu crio um timer novo. Só para a gente garantir que tem um timer só. Então, start. Stop. Olha, está continuando rodando ainda. Tem uma instância desse timer rodando aqui de alguma maneira, né? A gente tem que achar um jeito de fazer ele parar. Outra coisa que a gente pode fazer, ó, a gente pode fazer isso aqui. Se o timer existe, a gente limpa.
e por que ele continuou, né? Por algum motivo ele está a todo vapor aqui, continuando. Então, o que a gente pode fazer? Vamos descobrir. Console.log, start. Só para a gente saber se ele continua rodando ou não. Start, olha, ele iniciou lá embaixo. Stop. Olha, ele não parou e ele está contando 2, ó. Então, assim, a gente tem um bug. Está com 3 agora. Ó, então, ele não está controlando muito bem direitinho esse nosso set interval. Tá? Então, ele não está respeitando muito o set interval. E aí, o que a gente pode tirar de lição aqui? Pô, só para a gente resolver, né, para dar uma solução, talvez não seja um lugar interessante eu guardar o timer aqui. Talvez seja legal eu fazer um timer ref, use ref. E aí o que acontece? Eu usar o timer ref como uma referência. Então, se timer ref.current não for um valor válido, eu vou criar um novo. Então, timer ref.current é igual a set interval. E o que mais que a gente vai fazer aqui? Se timer ref existe, eu vou dar um clear timer ref. E aqui também. Então, se ele parar, ele vai fazer essa limpeza e vamos ver se funciona. Então, eu vou limpar tudo. Deixa eu limpar aqui. Start. Stop. Ó, agora ele parou. Então, o que acontece? Olha só que interessante. De um problema simples, né? Então, de um problema bem tranquilo, a gente começou a achar problemas aqui que, teoricamente, são simples, né? Pô, a gente tentou guardar um estado. E aí, vocês perceberam aqui que o timer começou a não ser manipulado direito, né? Então, essa instância do timer não estava manipulada direito. Pô, é uma oportunidade de usar o ref, né? Então, o que é legal, e é por isso que eu estou contando essa história do Emon, porque mesmo problemas simples, ele vai demandar da gente um pouquinho mais de pensar, né? Então, pode ser que surja um problema aqui, surja uma situação que você precisa pensar. Então, muitas vezes a gente acha que problemas pequenos que a gente tem no dia a dia não valem a pena a gente investir para criar um projetinho de estudos, tá? E é por isso que eu quis rascunhar um pouquinho aqui para vocês esse projeto, só para vocês verem o quanto que, se a gente pensar só num timer que teoricamente é tranquilo, né, e todo mundo fala, pô, um set interval, um set timeout, etc., é tranquilo. Olha só o quanto de desafio que a gente teve. Pô, a gente tentou colocar ele dentro para lidar com o cleanup ali do próprio useEffect, não funcionou. A gente pode usar uma referência, né, o useRef, para resolver isso. Então, como que a gente pode fazer esse tipo de manipulação, né? Então, a gente vai surgindo desafios que provam aquela premissa que a gente tinha definido aqui, né? Então, a gente vai explorando muito esse cerne aqui, que era o cerne que eu queria usar nesse projetinho de estudos para provar um ponto, né? Então, o que é legal e qual que é o takeaway desse vídeo, tá? Então, o que eu quero que você leve desse vídeo, tá? Que os problemas que você sofre durante o dia, tá? Mesmo que eles pareçam ser pequenos ou que talvez não vão te ensinar muito, conseguem te ensinar muito. Eu trouxe um pouquinho essa ideia do Emon aqui, mas para mostrar que mesmo um timer, né, então com algumas configurações a mais, etc., vai te trazer aí um aprendizado, né, sobre a tecnologia que você está usando. Então, não deixe se levar por um problema ser simples demais e de achar que ele não tem valor. E aí, o que é legal? Depois eu descobri que existe um Emon Timer online. Se eu não me engano, acho que é esse aqui, ó. E olha só que legal. Ele até que funciona bacaninha. Você fala quantos minutos e inicia. Ele vai fazer uma contagem regressiva. E olha só que interessante. Ele faz inclusive um barulho, ó. Então é legal para você conseguir controlar isso, né? Então eu estava com o som desligado antes, não tinha reparado que ele fazia barulho. Inclusive ele faz tela cheia, então ele é bem legalzinho. Então o que daria para fazer? Um projeto como esse, ó, você já tem a oportunidade de testar muita coisa. Vocês viram na prática ali que a gente tem o desafio de olhar o timer, de olhar o set interval e etc. E olha só que legal o que eles fizeram aqui, tá? E você consegue pausar, ó, quando você clica em cima.
Então, qual que é o desafio que eu deixo para vocês aqui? Não ignorem problemas pequenos, entre aspas, do seu dia a dia, que eles podem dar projetos de estudos como esse. Se eu não me engano, a gente vai até dar uma olhada aqui no timer, se ele vai fazer um barulho, né, aqui um som, quando ele estiver chegando próximo de terminar. Na verdade, no Calistimer que a gente fez dentro do projeto do curso de React, a gente fez isso, né? Quando ele chega perto de 5 segundos ou 10 segundos, ele começa a fazer um countdown para te mostrar que ó, exatamente. Porque é importante essa troca, né? Então, quando a gente está trocando o minuto ali, é extremamente importante para o intervalo ou para a forma que você está treinando, né? Então, isso é bastante legal. Então, pessoal, o que eu quis trazer nesse vídeo para vocês? Da onde que a gente tira ideias para criar projetos. Mostrei um pouquinho aqui que mesmo ideias simples, a gente vai explorar alguns conceitos que são um pouco mais desafiadores, né? Então, de um simples timer, a gente já tem que olhar algumas coisas a mais, então a gente teve que explorar técnicas, por exemplo, em React diferentes. E a partir daqui, o que você faz? Terminou o projeto? Coloca ele no ar, coloca ele no seu LinkedIn, coloca no seu site como desenvolvedor, né? Então, eu tenho o tuliofaria.dev, você pode colocar no seu nome, por exemplo, lista lá como projeto, coloca o readme dele com todos os desafios que você enfrentou, como que você resolveu, como que você teve essa ideia, tá? Isso é muito legal para mostrar a sua característica aí como programador de resolver problemas. E é lógico, quanto mais experiência você vai adquirindo, esses projetos de estudo eles vão ficando mais complexos, tá? Então, eu tenho alguns projetos de estudo que são, por exemplo, lojas virtuais inteiras, usando a tecnologia tal. E aí, nas premissas, eu explico, esse projeto foi criado nisso porque eu queria testar tal tecnologia, tal tecnologia, tal tecnologia. E é assim que eu resolvi tal, é assim que eu resolvi tal. Então, é legal você fazer esse tipo de coisa para você demonstrar aí seu conhecimento, demonstrar a sua experiência, tá? Principalmente se você está começando na área, tá? Então, é uma forma bastante legal aí de fazer isso. E eu faço isso até hoje, né? Então, assim, mesmo que você já esteja na área, é legal você continuar fazendo isso para continuar afiando o seu machado. Eu tenho um desafio para vocês. Se você quiser brincar um pouquinho, eu desafio você a fazer esse projeto, né? Então, você pode até copiar um pouquinho lá daquele timer que eu mostrei aqui, de implementar um desse em React, tá? E se você fizer isso, comenta aqui embaixo com o link dele publicado, tá? Então, tanto do GitHub quanto o publicado na Vercel ou algo nesse sentido, tá? Que vai ser bastante legal. E vocês vão ver que vocês vão enfrentar bastante desafios na hora de fazer esse tipo de projeto. Você vai ter que pensar muito na interface, tá? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, como ter ideias de projetos de estudos durante a sua vida, durante a sua rotina. E eu te vejo num próximo. Valeu!